18h08, vamos falar do Corinthians. E olha, não dá, juro que não dá para entender esse tipo de coisa. Que administração pífia, a gente vai falar sobre isso, e não tô falando do time dentro de campo, é fora dele, cara. Já vai tirar a paz do corintiano de Já, novo? pelo amor de Deus, cara. Eu acabei de ver uma notícia aqui também, nos portais, que olha, é absurdo. Não vai sobrar 1 centavo dessa premiação da Copa do Brasil. Já foi, já pro ralo. Não dá nem pra pagar mais. Lembra que a gente falou semana passada? Com esse dinheiro dá pra pagar o negócio. Não, nem o Transferban, o do Matias Rojas, que ia virar Transferban, de 41 milhões. Já não vai dar mais pra pagar. Já acabou o dinheiro? Já acabou. Já vou trazer uma notícia aqui também. As informações do Corinthians com o nosso Felipe Camargo. Boa noite, Felipe. No Corinthians, Marcelo Paz é o novo executivo de futebol, ex-CEO do Fortaleza, presidente da Liga Forte União. O dirigente agora vai comandar o clube de Parque São Jorge, o clube de Itaquera, para tentar aí caminhar com algumas situações que estavam já travadas. Marcelo Paz, para quem não sabe exatamente quem é, para quem não é do futebol é difícil não saber, mas evidentemente, né, tem torcedores que só acompanham o time de coração, não acompanha o que outros profissionais fazem em outros clubes. Marcelo Paz ganhou projeção no futebol brasileiro pelo trabalho realizado no Fortaleza. Foram 7 anos seguidos no clube cearense, com passagens por diversos cargos, como diretor de futebol, vice-presidente, presidente e, por último, CEO da SAF do Fortaleza. Ele, no Fortaleza, ele liderou a reconstrução do clube que saiu da Série C e se manteve na elite do futebol nacional e alcançou feitos expressivos no continente. O Fortaleza foi até as oitavas de final da Libertadores 2022, chegou à decisão da Copa Sul-Americana em 23 e terminou o brasileiro na 4ª colocação em 2 oportunidades, em 2021 e também 2024. Marcelo Paz, ele foi eleito até o melhor CEO da América do Sul pela Confute Sul-Americana e do Brasil pela Confute em 2023. E agora o Marcelo Paz vai ter a responsabilidade de ajudar o Corinthians a se planejar na temporada 2026. E o Corinthians, que estava aguardando essa definição justamente para conseguir aí destravar algumas situações, né? Dentre elas, a renovação do Maicon, jogador que está que é do futebol ucraniano, mas tem contrato próximo de vencer, e sem o Fabinho Soldado, que tinha até deixado a situação toda ela encaminhada, o Corinthians não conseguia tomar ali alguma definição. Agora, com a chegada do Marcelo Paz, isso vai ficar mais fácil. O Corinthians ainda procura um gerente de futebol. A alta cúpula entende que a possibilidade de ter um ex-jogador no seu departamento de futebol para assumir esse cargo pode ajudar o Marcelo Paz no dia a dia do CT Joaquim Grava. E nomes já são monitorados, alguns estão até empregados, como Paulinho, que é diretor executivo do Mirassol. O Júlio César, ex-goleiro, que é coordenador técnico do Red Bull Bragantino, também está na mira. Assim como hoje comentaristas Fábio Santos e Renato Augusto, ex-jogadores, também aparecem como opções para esse Corinthians, que tenta, depois do Marcelo Paz, contratar um gerente de futebol. Vamos lá, essa história do Corinthians é interessante. Estão comemorando o Marcelo Paz. E o Fred Luz, quando veio do Flamengo? O que adiantou o Fred Luz naquele momento no Corinthians? O Marcelo Paz, olha, posso estar errado, hein? Mas tá dando um tiro no pé, Marcelo Paz. Você vai entrar num sistema que não vai deixar você fazer o que você quer. O Fred Luz veio pra cá. O corintiano lembra do Fred Luz? Se lembra que ele foi contratado também pra função aí que o Marcelo Paz tá chegando? O cara ficou escanteado no clube, gente. É ilusão achar que o Marcelo Paz, trabalho que ele fez lá no Fortaleza, que é um time muito pequeno pro tamanho do Corinthians, que o Marcelo Paz vai fazer alguma coisa aqui lá no Parque São Jorge. É outra ilusão.
É outra artimanha dessa administração que é pífia e péssima do Corinthians, que é a mesma turma de sempre. O Osmar Stabile é da mesma turma que estava antes. Isso daí não vai dar certo. Esqueçam, corintianos. Marcelo Paes vai ficar lá um tempo, daqui a pouquinho vai cair no esquecimento e vão mandar embora. E falando sobre administração, fiquei vendo aqui nas notícias, né, inclusive dá o crédito para o Central do Timão, que trouxe a informação de que metade da premiação da Copa do Brasil foi prometida a jogadores, funcionários e etc. Qual é o administrador que promete uma coisa dessa? Já não tem mais o dinheiro para pagar os 40 e tantos milhões, 41 milhões do Matias Rojas. Inclusive, acabou de sair uma notícia aqui de dívidas protestadas em cartórios do Corinthians. Corinthians termina o ano com 57 milhões em dívidas protestadas em cartório. Um absurdo. A maior parcela do valor vai ser consumida por dívidas, né? Esse dinheiro aí da Copa do Brasil. E esses 36 protestos contra o time foram feitos em cartórios do país até a primeira quinzena de dezembro. Então, quer dizer, Bigato, dinheiro da Copa do Brasil já se foi. Primeiro que é estranho esse tipo de atitude, né? Porque um clube como o Corinthians, que está com um problema grave financeiro, quando vem a premiação da Copa do Brasil, que é a oportunidade que o clube tem de aproveitar esse recurso e sanar algumas contas, né? Então fica muito difícil, a não ser que o Corinthians não acreditava muito na Copa do Brasil e fez esse compromisso com os funcionários, né? E agora se fez o compromisso, tem que cumprir, né? Compromisso feito, você tem que cumprir. Então, mas é uma atitude que não cabe num setor muito profissional que o Corinthians tenta buscar cada vez mais e encontra cada vez menos. Em relação ao Marcelo, que você falou, que estava no Fortaleza, né? Está chegando ao Corinthians para assumir o departamento de futebol, a gente tem que ponderar algumas situações. Acredito eu que se ele acertou com o Corinthians, ele pediu que ele tenha liberdade para trabalhar e autonomia. Porque se ele não tiver liberdade para trabalhar e autonomia, nenhum profissional no Corinthians, nesse segmento, vai conseguir colher bons resultados. Se ele está lá fazendo o seu trabalho e vem um dirigente estatutário e vai e atropela as decisões dele, não adianta nada você contratar um profissional com um bom currículo, que já fez bons trabalhos em outros lugares, para fazer algo que ele não vai conseguir desenvolver na prática. Então, eu espero que o presidente do Corinthians dê todo o respaldo para que ele consiga exercer o seu trabalho, porque ele fez bons trabalhos, o currículo dele já diz isso, mas tem que ter liberdade. Não adianta você contratar o melhor profissional do mundo e não dar autonomia e liberdade para ele fazer e desenvolver o trabalho dele. Então acho que o Corinthians ele precisa começar desse ponto. E o Corinthians, eu vou repetir aqui o Weber Lima, que eu disse na semana passada, a diretoria do Corinthians tem que respeitar o que os técnicos indicaram no orçamento feito pelo Corinthians, de redução de gastos, para que o orçamento consiga ser cumprido de fato. Se o Corinthians não reduzir gastos, ele vai ficar cada vez mais com uma dívida maior e cada vez mais com a perspectiva menor de ter um time de qualidade competitivo dentro de campo. Então, antes do intervalo, uma pergunta para você. Por que você acha que eles vão agir de forma diferente com o Marcelo Paes do que eles não fizeram há pouco tempo com o Fred Luz, que foi contratado como CEO também? Porque o Corinthians precisa começar. O Corinthians precisa dar o primeiro passo. Mas eu falo das pessoas, Bigato, são as mesmas. Não sei se o Stabile estava, né? Não, ele era o vice. Ele era o vice. Não sei se também foi uma decisão do Augusto na época, né? Porque então, o Fred Luz ficou encostado lá, Bigato. Se eles já tiveram a oportunidade de ver na prática, o que a gente fez com o Fred foi ruim, foi péssimo, e não deu certo, vamos tentar fazer algo diferente. Então, o Corinthians precisa fazer algo diferente. O Corinthians precisa começar. O Corinthians é um time que é muito grande, tem uma torcida gigante, um potencial enorme. O Corinthians tem potencial hoje
se tivesse bem organizado, para bater de frente financeiramente com o Flamengo. O único clube de massa que pode bater de frente com o Flamengo é o Corinthians. O Corinthians, ele vende produtos de forma inquestionável para sua torcida. O Corinthians é uma torcida muito apaixonada, é um time muito grande, mas precisa de organização. É muita desorganização dentro do Parque São Jorge.